Cidade de Jaraguá, lá no interior do estado de Goiás, a 120 quilômetros de Goiânia, ela é, podemos dizer assim, a capital de uma das maiores regiões produtoras de abacaxi do país. Vamos conhecer. Jaraguá é uma das cidades onde mais se planta abacaxi no Brasil. São 50 produtores no município, com 100 alqueires cobertos, tirando aproximadamente 15 milhões de frutas todo ano. O Itamar está nesse ramo há 20 anos. A roça dele tem 10 hectares arrendados. São 180 mil pés. Cada pé produz um abacaxi. A próxima colheita vai ser em maio do ano que vem. Mas ele levou a nossa equipe na lavoura de um vizinho, que já está em época de colheita. É o Diego. O abacaxi é uma fruta que se deu muito bem aqui no Centro-Oeste. O período de colheita dela é bem amplo. Ô Diego, tá dando muito fruto aqui? Graças a Deus, bastante. A colheita está sendo bem farta mesmo. O custo da roça hoje está muito alto. Os insumos, adubo, subiu bastante, né? Acompanhando o dólar, mas sim, é a faixa de quase R$1 por pé. Essa roça tem 350 mil pés divididos em 3 alqueires. Enquanto colhe aqui, já está plantando outra com 200 mil plantas. A expectativa é colher a partir de maio de 2019. Variedade de abacaxi tem muita. Uma das mais famosas é o Havaí. Ele é bem grandão, dá mais de 4 quilos por fruto, né? Mas ele não é o abacaxi que o pessoal costuma plantar aqui no Centro-Oeste, não. Aqui na região mesmo de Jaraguá, o abacaxi que eles plantam aqui é o Pérola. Dá só uma olhada, ele é um abacaxi de porte médio. A fruta vai ter aí aproximadamente 2 quilos por unidade. É um abacaxi com bastante caldo, muito doce e é o preferido, né, do pessoal que vai no supermercado, né, Itamar? Com certeza, o abacaxi Pérola, como você está mostrando aqui, ó, tem bem mais aceitação no mercado, né? O Havaí é uma fruta que tem tamanho, mais para suco, né, mais para consumo próprio, tem que ser esse aqui, o Pérola. Para atingir o máximo do potencial da planta, a lavoura precisa ser irrigada, mas só no período de seca. E não é muito, só uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, porque o abacaxi é uma planta muito rústica. Na reta final, as frutas recebem uma proteção de papel para não ficarem com a casca queimada pelo sol. Se ficar queimada, não sofre nenhum prejuízo interno, mas acaba sendo rejeitada pelo consumidor. Depois de colhida, a fruta dura até 20 dias nas prateleiras, por isso não pode ir para muito longe. O mercado delas é Goiânia, Brasília, Anápolis e outras cidades do interior, num raio de 200 quilômetros. Essa rapidez na entrega garante que o abacaxi esteja bem doce e suculento, mas nada como experimentar a fruta assim, tirada do pé. E esse prazer eu vou ter por vocês aqui na roça, viu? Tá bom, Diego. É muito doce mesmo, deve ser bem mais doce do que o Havaí, né? Com certeza, esse aqui para consumo próprio ele é bem mais doce. Continuamos a falar das frutas. Curtiu a matéria do abacaxi, né? Eu sei que você gostou. Então agora você vai ficar atento porque chegou a hora da receita da fazenda. Falamos sim do agronegócio, mas também te damos dicas muito interessantes, como essa agora. Você já tinha ouvido falar no bolo de laranja caipira? É um sistema um pouco mais bruto de fazer o bolo de laranja, hein? Aprende aí. Bem-vindos ao nosso quadro de receitas de hoje. A Karen está de volta para ensinar mais uma delícia. Karen, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que agradece, porque a Karen, gente, tem uma mão, olha que eu vou falar. Vocês já devem ter percebido o cenário que a gente está aqui. Ô Karen, o que nós vamos ensinar para o pessoal de casa hoje? Um bolo de laranja super fácil, que não precisa nem descascar a laranja. Ah não, você tá brincando, nem tirar a casca? Não? Nem tirar a casca, a gente só vai tirar aquele miolinho de dentro que pode amargar um pouquinho. Do resto é extremamente fácil. Aquele dia que você não está muito animado, ficar muitas horas na cozinha, esse bolo que vai rolar. Então, anote aí os ingredientes. Você vai precisar de 3 ovos, uma laranja grande, mais ou menos 180 gramas, uma xícara de chá de óleo, uma xícara de chá e meia de farinha de trigo, uma xícara de chá e meia de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó,
Ingredientes anotados, ô Karen, rende um bolo de que tamanho, mais ou menos? Ah, ele vai dar um bolo bem servido, tá? Para um belo café da tarde. É, quantas pessoas? Ah, dá para comer umas 10 pessoas, tranquilo, mas bem servido. Olha, 10 bem servido, hein? Então chama os amigos, chama todos os parentes aí para provar esse bolo de laranja com detalhe, a laranja com casca e tudo. Vamos para a cozinha? Vamos embora, vamos lá. Eu fiquei curiosa, vamos lá. Então vamos colocar no liquidificador os 3 ovos, a laranja cortadinha já sem o miolinho de dentro, o óleo e o açúcar. Agora a gente vai bater tudo até triturar bem a laranja. Feito isso, a gente vai parar o liquidificador, acrescentar a farinha e o fermento. Vamos liquidificar mais um pouco e tá pronto o nosso bolo. Forma de buraco no meio, untada e enfarinhada. Agora a gente vai colocar no forno pré-aquecido de 160 a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Finalizado, trabalho quase que nenhum. Karen, rapidinho, hein? Super prático. Demora mais assar do que preparar. Adorei essa dica. Karen, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora, eu não vou embora sem provar esse bolo de jeito nenhum, porque eu quero te contar se ficou com gostinho da casca ou não de laranja. Vamos ver, Karen? Dá pra fazer em casa? Nossa, bom, hein? E ele não vai essência artificial. Não, é só vocês, no passo a passo vocês viram, não vai nada, é só a laranja mesmo. Gente, imperdível isso aqui, imperdível. Quer uma dica? Faz hoje, não perde não. Até a próxima. Que delícia! E nessa hora então bate uma fominha, hein? Olha, dito isso, ponto final em mais uma edição do Agro Record. Uma semana produtiva e abençoada para você. A gente se vê sim ao longo de toda a semana e no próximo domingo com mais uma edição do Agro Record. Você fica agora com o Agrobusiness. Tchau, pessoal, e até sempre. No programa de hoje, vamos conversar com o pesquisador Catelan da Embrapa Soja sobre a necessidade de pesquisas e a evolução da soja no Brasil. Catelan, qual a necessidade das pesquisas para a soja brasileira? As necessidades são constantes, principalmente pelo fato do país ter um clima tropical, totalmente diferente da Europa, dos Estados Unidos, né, que são grandes produtores agrícolas. Com isso, as tecnologias de produção elas têm que ser desenvolvidas aqui, ou pelo menos adaptadas. E como essa condição tropical, também a mudança é bastante constante, né? A diversidade, seja de pragas, de doenças, de nematóides, de plantas daninhas, a biologia é muito dinâmica aqui no Brasil, então tudo isso tem que ser continuamente trabalhado. A questão das cultivares, do material genético também, todo ano se lança, né? A pesquisa lança novos materiais cada vez mais produtivos, mais adaptados às diferentes regiões do país, diferentes sistemas agrícolas, então por isso essa demanda é constante. E qual a evolução que a gente vem tendo nesse trabalho? A evolução se percebe quando o Brasil começou a produção comercial de soja, né, pegando a soja como exemplo, a nossa produtividade era 1/3 do que é hoje, né? E ao longo dos anos, cada ano há um incremento dessa produtividade, né? E essa produtividade é tanto em função da genética, né, da questão aí do melhoramento genético, quanto da melhoria dos sistemas de produção também, né? Seja do manejo do solo, do manejo das pragas, doenças, enfim. Então tudo isso, ano a ano, há um incremento. E hoje a nossa produtividade, ela compete com as melhores produtividades do mundo aí, em termos de soja, né? Então nós podemos afirmar que hoje o Brasil está próximo à quantidade relativa aos melhores produtores de soja? Exatamente. Hoje ainda o maior produtor é os Estados Unidos, tanto em termos de volume quanto de produtividade mesmo por área. E o Brasil é o segundo, a Argentina é o terceiro. Mas é possível até que nesse ano mesmo o Brasil já ultrapasse os Estados Unidos se as estimativas se confirmarem. Mas se não ultrapassar nesse ano, com certeza nos próximos anos ele vai ultrapassar, tanto em termos de volume quanto em termos de produtividade. No nosso mercado, a gente sabe que o milho, em quase sua totalidade, é transgênico. A soja brasileira também está perto disso.
Você vê que um mercado normal para esse produto? Então, hoje, em torno, pelos levantamentos que se tem, em torno de 95% da soja produzida no Brasil é transgênica e apenas 5% é convencional, ou pelo menos uma soja segregada, né? Porque às vezes tem soja convencional misturada com transgênica, que aí no final das contas ela é considerada transgênica, mas soja puramente convencional, em torno de 5%. Existe mercado para as duas sojas, né? A soja transgênica ela é vendida como commodity, agora a soja convencional ela tem nichos de mercado, principalmente na Europa, no Japão, a China está começando agora também a importar e ela tem um preço diferenciado, ela tem um prêmio, né? Então o produtor muitas vezes ele opta por plantar, né, por cultivar uma soja convencional em busca desse prêmio. Catelan, entre vários projetos e pesquisas que a gente sabe que a Embrapa desenvolve, um muito interessante é a soja resistente à seca. Como anda esse projeto? Esse projeto, na verdade, é uma parceria com o Japão, já temos vários anos que estamos nesse projeto. Ele ainda não é comercial, ou seja, essa soja ainda não está no mercado, mas ela é muito promissora, já temos ótimos materiais aqui. Nós temos que fazer essa liberação, né, a questão da biossegurança, né, tanto no Brasil quanto nos países importadores, então vai ter que se fazer esse trabalho de liberação dessa soja pelo fato de ser uma soja transgênica, né? Catelan, queria agradecer a recepção, de abrir as portas até da Embrapa Soja para a gente e deixar a dica ao produtor, conscientizar que temos que investir em pesquisa, temos que continuar com a evolução do mercado. Obrigado. Bonanza Agro, seu amanhã é agora.